sejam bem-vindos! Hoje nós estamos aqui para falar da lição 161 do livro Um Curso em Milagres, que eu estou com ele aqui, como todos os dias. Eu espero que você esteja bem. E hoje o título dessa lição, ela já traz um pedido, dizendo: dai-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. E olha o que o trechinho da lição, o primeiro trechinho da lição diz: hoje praticamos de modo diferente e nos posicionamos contra a nossa raiva, para que os nossos medos possam desaparecer e oferecer espaço para o amor. Então a lição ela já começa dizendo que naqueles lugares da nossa mente aonde existe o medo, não tem espaço para o amor entrar. Olha que importante a gente prestar atenção só nessa primeira linha aqui. E ela continua dizendo: aqui a expiação se completa. O mundo é deixado para trás com toda a segurança e o céu é agora restaurado. Aqui está a resposta da voz de Deus. Então, aqui a expiação é o processo que o livro trata como restauração da mente. Então, é a correção da nossa mente, que ele chama de expiação. Então, todos nós que estamos aqui, neste planeta, nesta dimensão, estamos passando pelo processo de expiação, pelo processo de correção da mente, para que, como ele diz aqui, para que o céu seja restaurado. E aonde está esse céu? Dentro de cada um de nós. Lembra o que o Cristo falava quando perguntavam para ele aonde é o reino de Deus? E ele dizia: o reino de Deus está dentro de vocês, o céu está dentro de vocês. Então este reino de Deus é o nosso céu, é aonde a gente encontra toda a plenitude do nosso ser, imagem e semelhança do Criador, do nosso ser, sem essa mente distorcida. É isso que significa o céu. E seguindo aqui com a leitura, ele diz mais o seguinte: um irmão é todos os irmãos. Cada mente contém todas as mentes, pois todas as mentes são uma só. Tal é a verdade. E aí ele deixa aqui duas perguntas, que diz: mas esses pensamentos fazem com que o significado da criação fique claro? E aí ele lança uma outra pergunta: essas palavras trazem com elas perfeita clareza para ti? Olha só. Então ele diz: olha, todas as mentes são uma só mente. Isso ficou claro para você? Você conseguiu compreender isso? E eu achei bem interessante ele enfocar essas perguntas, porque muitas vezes a gente lê, né? A gente lê, mas a gente não para pensar: peraí, eu já compreendi? Eu já compreendi que a minha mente, ela está conectada com todas as mentes, que no nível da consciência não existe separação, ou eu ainda não compreendi? Então, ele deixa essas perguntas claras e eu coloco aqui como dica para que você que está fazendo a lição, que está praticando, que você reflita hoje nessas duas perguntas. No teu dia a dia, mas principalmente a partir de hoje, que você comece a se lembrar dessas perguntas. Eu entendi realmente que todas as mentes são uma só? Eu entendi que o mundo é elemental? Eu entendi que só existe a consciência e o resto, tudo que eu vejo, são projeções dessa única consciência? A gente precisa reforçar essa pergunta para ter clareza, para entender realmente, para compreender realmente e não deixar nenhuma dúvida. Porque enquanto a gente estiver achando que a mente está separada, a gente vai estar nesse processo, onde o medo ele vai estar controlando e o amor ele não vai ter espaço para entrar.
E seguindo aqui, ele começa também a falar sobre os corpos, dizendo o seguinte: sentimos que parece ser o corpo que limita a nossa liberdade e nos faz sofrer, e no final apaga a nossa vida. Entretanto, corpos não passam de símbolos de uma forma concreta de medo. E virando a página aqui, ele continua dizendo: o corpo é o alvo do ataque, pois ninguém pensa que odeia a mente. No entanto, o que mais senão a mente dirige o corpo ao ataque? O que mais poderia ser a sede do medo, senão aquilo que pensa no medo? Aquele que vê um irmão como um corpo, o vê como um símbolo de medo. Então, olha só que interessante esse pedacinho aqui falando sobre o corpo. E é muito claro a gente vê isso na nossa vida, no dia a dia, nos tempos atuais, nos dias atuais, quantas coisas acontecem por conta da identificação apenas com o corpo, com a matéria, com o visível. Um dos casos é o racismo. O quanto o racismo é a prova disso, onde a mente está criando uma ideia de que aquele corpo é algo separado e que aquele corpo é uma ameaça, significa uma ameaça. Então isso acontece muito no dia a dia da nossa vida. E quantas vezes mesmo a gente sai, né, na rua? Isso já aconteceu comigo, óbvio, várias vezes, e muitas vezes eu ainda me pego com esse julgamento de olhar para uma pessoa e já olhar para o corpo dela e já criar um julgamento ali porque eu estou olhando para o corpo, ou seja, eu me esqueci que ali tem um espírito, eu me esqueci que ali existe uma mente conectada com a minha mente. Então eu olhei para o corpo. Quando a gente entra nesse processo, a gente começa a perceber isso. Então, opa, por que eu tô julgando? Opa, por que eu tô falando aqui na minha mente, né? A mente tá ali criando julgamento, criando conceitos a respeito de uma ideia que não é real, que não é verdade. Só que quando a gente não tem esse conhecimento, vai no automático. Então, você julga no automático, você fala mal no automático, você discrimina no automático, você gera o preconceito no automático. Por quê? A sua mente, ela está criando baseado em todos os programas que você tem internamente. Toda a distorção que você tem internamente. Então, o que a lição traz hoje é para a gente passar a se observar e se questionar. Bom, eu ainda continuo achando que aquele ser que está lá na minha frente é algo diferente de mim só porque os meus olhos físicos enxergam ele de uma forma diferente? Essa pergunta ela tem que ser feita toda vez que a gente entrar nesse sistema de julgar, de permitir que a mente crie essa ideia de separação e continue alimentando essa ideia de separação. Então é um exercício. A gente não vai parar de julgar do dia para a noite. Só que com a prática e com o exercício, isso vai diminuindo. Você vai se policiando, vai se vigiando, vai se controlando. E com essa prática do vigiar, do controlar a mente, do se auto-observar, é que você vai curando a mente, você vai eliminando da mente essa prática, esse hábito, esse comportamento. Então, a mudança, ela depende totalmente de uma mudança do que tem dentro da nossa mente. Ou seja, com os hábitos, com as palavras, com os pensamentos, com os comportamentos. Não tem outro caminho. E seguindo aqui, já entrando na parte da prática, hoje a lição ela traz como um mantra, uma frase para ser usado na prática. E a prática é bem interessante. A prática diz o seguinte: escolhe hoje um irmão, uma pessoa, qualquer pessoa, símbolo do resto, e pede-lhe a salvação. Primeiro, que o vejas com a maior clareza possível,
daquela mesma forma com que já está acostumado. Vê o seu rosto, vê as suas mãos, os seus pés, as suas roupas. Observa o sorrir, vê os gestos familiares que ele faz tão frequentemente. E então pensa nisso. O que estás vendo agora te oculta a vista de alguém que podes perdoar todos os teus pecados, cujas mãos sagradas podem remover os cravos que atravessam as tuas e retirar a coroa de espinho que colocaste sobre a tua cabeça ensanguentada. Pede-lhe isto para que ele possa libertar-te. Então aqui ele trouxe essa prática dizendo que qualquer que seja a pessoa que você escolher, ele chama de irmão, né? Qualquer que seja o irmão que você escolher, que quando você estiver fazendo toda essa observação, que você lembre que o Cristo está dentro dele. E que você se lembre que o Cristo, ele sacrificou a vida dele para que toda essa expiação fosse retirada de nós, ou seja, para que toda essa culpa, toda essa transgressão da nossa mente fosse curada. Só que a gente não pode pensar só na cruz como a cruz, a morte, mas a gente tem que pensar o antes. Então, tudo aquilo que o Cristo ensinou antes de ser crucificado e que, pelo fato de que não foi compreendido, tudo que ele ensinou não foi absorvido. Por conta disso, por conta da negação em compreender o que ele ensinou, ele foi crucificado. Então é para a gente se lembrar disso no dia de hoje. E aí o que ele traz aqui, né, nesse momento que você estiver fazendo toda essa prática, que você diga as seguintes palavras: dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. Quero contemplar-te com os olhos de Cristo e ver a minha perfeita impecabilidade em ti. Então é lembrar que dentro de cada um de nós, a consciência de Cristo é parte de cada um de nós, daquele irmão que você está olhando e de você próprio, da mesma forma. Não existe nenhuma diferença. Cristo não está, a consciência de Cristo não está mais naquele e menos em mim e menos em você. Não, ele está da mesma forma em todos, sem distinção. Ele está naquela pessoa santa e ele está naquela pessoa assassina. Ele está em todos. Por quê? Porque estamos falando de uma única consciência. Então não tem como você dizer não, Cristo está em mim e não está em você. Não tem como. A consciência é uma só, então está em todos. E aqui ele diz no final que aquele que convocaste responderá. Então, estamos falando aqui de acessar a consciência, pedir que a consciência responda ao nosso pedido, ou seja, ao nosso pedido de ser abençoado para que a nossa mente seja restaurada. Claro que isso daqui, gente, é uma prática. Você vai fazer a prática hoje, mas o que você precisa tirar dessa lição é que amanhã, depois e depois, toda vez que você olhar para um ser humano, antes de abrir a boca para julgar, você tem que se lembrar que dentro dele existe a consciência divina, exatamente como existe dentro de você. Exatamente como existe na tua mente, na tua consciência, também existe na dele. É isso que a gente precisa lembrar, porque não basta só fazer a prática hoje e quando chega amanhã a gente está repetindo o mesmo hábito, o mesmo comportamento de julgamento, de ataque, de fazer diferença, de discriminação, de preconceito. Aí não adianta. Então, são esses hábitos que a gente precisa colocar na lista para trabalhar neles diariamente. E quanto mais a mente está vazia, mais espaço para entrar este amor
incondicional existe. Então, não tem outro caminho a não ser a gente se esforçar nessa prática. Então, aqui, como palavra final, somente através da correção da nossa mente é que a gente vai conseguir compreender a profundidade do que significa que não existe separação entre as consciências, as mentes. Então, é uma única consciência se experienciando em um número incontável, inimaginável de experiências. Olha que coisa grande! Olha o tamanho da grandeza inimaginável desse Criador que criou tudo isso. E nós somos parte de tudo isso, né? Olha que legal. Bom, é isso a reflexão por hoje. Eu espero que vocês também possam ler a lição, refletirem, tirarem o seu aprendizado também, claro, porque muitas vezes a minha interpretação traz um ponto e aqui tem outros pontos também que podem ser refletidos. Então, faça a sua reflexão e junte as ideias. Olha, aqui nesse trecho eu entendi dessa forma, aqui faz sentido, aqui eu ainda estou perdido, aqui eu preciso de mais reflexão, aqui eu não entendi, preciso ler mais, preciso refletir mais. Enfim, nós estamos aqui aprendendo, a gente está aqui no processo de aprendizado e cada um de nós aprende de uma forma diferente, então cada um de nós também tem que se esforçar para chegar naquele entendimento que traz paz para o coração. O objetivo principal aqui é entender o outro como parte de si, enxergar o outro como parte de si. Esse é o objetivo principal, tá bom? Um grande beijo para você e até amanhã.